serei. Todos nós juntos. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora serei fiel. serei fiel. Faz o sinal da cruz no seu coração, pedindo mesmo o dom da fidelidade, e segurando bem a mão no coração, diga ao Senhor: faz-me fiel, Senhor, e pela tua graça, e só pela tua graça eu serei fiel. Só pela tua graça, Senhor, eu serei fiel. Eu quero ser fiel, Quero ser fiel. eu preciso ser fiel. Preciso ser fiel. Serei fiel, Senhor. Serei fiel, Senhor. E agora com essa mão você faz o sinal da cruz na sua testa, para que a sua mente fique impregnada dessa realidade, se grave realmente, e você se conduza por esse pensamento do seu coração. Sim, o pensamento que veio do seu coração. Faz também o sinal da cruz sobre os seus lábios, para que a sua boca proclame com palavras o que você pediu ao Senhor, o que você afirmou diante do Senhor. E façamos o sinal da cruz sobre toda a nossa pessoa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Isso porque o que o Senhor nos diz é muito grave, é uma coisa contundente. Aquele que me tiver renegado diante dos homens será renegado diante dos anjos de Deus. Mas nós nem vamos olhar tanto para esse lado, porque nós não queremos de maneira alguma. Estamos fazendo tudo isso para que isso não aconteça, eu acabar renegando o Senhor. Pelo contrário, estamos pedindo a graça de realizar o que está no versículo 8. E eu vos digo: todo aquele que se declarar por mim, todo aquele que me testemunhar diante dos homens, o Filho do Homem também há de se declarar por ele diante dos anjos de Deus. Quer dizer, no dia do juízo, diante do Pai, Jesus vai tomar a posição, Jesus vai tomar o lado, Jesus vai ser o advogado daqueles que, mesmo frágeis, mesmo errando tantas vezes, testemunharam Jesus, se declararam de Jesus, se puseram do lado de Jesus e não renegaram Jesus. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Canta de coração. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, faz-me. E sabe, gente, para isso, é como a música está dizendo, nada disso foi combinado, nada foi planejado. Está brotando também da própria música. O script foi feito pelo Senhor. O Espírito Santo mesmo foi quem produziu tudo isso. Ele sabia onde chegar. Há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. E é importante que você saiba que o Senhor, neste caminho, nessa carreira, Ele quer adestrar você.
porque nenhum de nós está preparado. Saiba disso, não sejamos tolos. Nenhum de nós está preparado para enfrentar os tribunais dos homens e nos declararmos por Jesus. Não estamos. Porque aí nós já entramos na dimensão do martírio. Você morra ou não morra, quando você for obrigado a declarar-se por Jesus, diante dos homens, diante dos tribunais humanos, como aconteceu na última guerra, no tempo do nazismo, como aconteceu depois na cortina de ferro. Eu e você, desculpe, mas temos que ser realistas, eu e você não estamos preparados para o martírio, não estamos. Porque a coisa que mais a gente tem é uma coisa instintiva, é o apego à vida. Nós logo nos defendemos. Em se tratando de perder a vida, de morrer pela causa de Cristo, desculpe, a gente afina. Parece que coisas instintivas acabam funcionando e a gente corre o grande risco de, infelizmente, não se declarar por Jesus, mas de renegar Jesus. Gente, martírio é graça, mas preste bem atenção. Graça que vem preparada longamente por um adestramento. Há um caminho, há uma carreira para você chegar à vitória. Veja bem, morra ou não morra no martírio, você precisa estar já adestrado. Então eu digo que é preciso viver um martírio contínuo, um martírio do dia a dia, um martírio do dia a dia, para podermos estar preparados para o martírio quando ele chegar, e ele vai chegar. E ele vai chegar. Muito providencialmente, não no mês de outubro, mas no mês de setembro, a carta que eu escrevi no nosso jornalzinho falava justamente do que estão vivendo os nossos irmãos cristãos, nem só os católicos, todos os cristãos na Índia. Hoje ser cristão na Índia é sinônimo de ser mártir. E interessante que eu escrevi aquela carta baseada na carta que uma moça aqui do Brasil, que foi para a Índia para ser missionária, nos escreveu para um dos nossos rapazes da comunidade. E esse rapaz passou para mim. E depois, quando o Padre Rufus passou por aqui, o Padre Rufus disse que aquilo que eu tinha escrito na carta ainda era muito pouco. Até as cores estavam não estavam pretas, não estavam fortes as cores. Até que eu fui muito suave no dizer do que eles já estão vivendo na Índia. E depois, quando veio o Padre Evaristo de Biasi, que fez um dos nossos aprofundamentos aqui, quando vieram os casais, ele também, que esteve na Índia no mês de maio, nos disse lá em casa que realmente é isso que eles estão vivendo na Índia. Existe uma casta na Índia que compõe também um partido político que quer acabar com os cristãos e luta continuamente para acabar com os cristãos, para colocar para fora todos os missionários e impedir que se cristianize a Índia, porque dizem eles que a presença de missionários, a presença dos cristãos, a presença do evangelho na Índia tem retirado os hindus da religião deles, e eles precisam da reconversão de todos os hindus ao hinduísmo. E até dizem, porque o cristianismo foi a grande praga que caiu sobre a Índia, até dizem eles que todas as desgraças, que toda a miséria da Índia é por causa dos cristãos. Você sabe que não é verdade? Inclusive os cristãos na Índia são apenas 2,5% só de cristãos numa Índia onde existe 1 bilhão de habitantes. O Brasil tem 160 milhões e achamos que é um grande país, e é mesmo,
A Índia tem 1 bilhão de habitantes, dos quais apenas 2,5 são cristãos. Os cristãos, durante um bom tempo, sem nunca negar a sua fé, levavam o evangelho através de obras sociais. Hospitais, escolas profissionais, creches e tantos outros trabalhos. Você conhece todo o trabalho da Madre Teresa de Calcutá e das irmãzinhas dos irmãos de Teresa de Calcutá. Mas é claro que esta casta e esse partido político perceberam, então eles estão destruindo também essas obras sociais, porque dizem eles no seu orgulho: nós não precisamos dessas obras sociais, a Índia sobreviverá por si mesma. Pelo contrário, nós precisamos ficar sem o cristianismo, porque, repetem eles, esta é a causa de todas as nossas desgraças. Então veja, eles pensam que estão fazendo um bem, acabando com os cristãos. Por isso, cristãos aparecem, padres aparecem, missionários, leigos ou religiosos aparecem mortos sumariamente, desaparecem, além de todos aqueles que têm sido devolvidos para as suas terras. Até se numa escola, se num hospital, se numa daquelas obras das irmãzinhas de Madre Teresa de Calcutá, alguém ousa falar para os alunos ou para os doentes a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Evangelho, se isso for levado ao poder público, essas pessoas não só são punidas, mas ou postas para fora da Índia ou sumariamente mortos. Eu até dizia na carta, hoje no Brasil nós temos toda essa liberdade, até de fazer um festival em um acampamento de música católica, passado pela televisão, via satélite, Brasil inteirinho. Temos a possibilidade de televisões e a nossa 24 horas no ar, evangelizando continuamente. Nós temos oportunidades de encher Maracanãs, Morumbis, Castelões, Mineirinhos e não sei quantos outros estádios. Podemos ir às praças públicas, podemos falar de Jesus livremente, sem nenhuma proibição. Mas eu pergunto, até quando? O que está acontecendo com os nossos irmãos da Índia é uma demonstração do que já vai acontecer com todos nós. E veja bem, onde nós precisaremos estar preparados para não renegar a Jesus. Pelo contrário, preparados para confessar o seu nome, preparados para declararmos dele, do lado dele, sermos dele, sem afinarmos. E eu repito, nós não estamos preparados, eu e você não estamos preparados. Precisamos ser preparados pelo martírio diário. Há uma carreira correr, uma vitória alcançar, cada hora em meu viver. Dá o tom certinho, entrei um pouco fora. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Veja bem, há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar. Não alcançamos ainda, há uma vitória a alcançar. Cada hora. Perdi o tom. Dei deixado. Comigo. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver. Não há nenhuma desaprovação, deixa apenas eu aproveitar. É por isso, gente, para a gente não ter essas quedas, que temos que fazer um forro um para os outros. Temos que fazer um forro. Você é músico, sabe o que é um forro musical, né? Às vezes são só os backs, às vezes são só os violões, é só o teclado, fazendo um forro para você não perder o tom. Verdade ou não é? Nós temos que fazer forro uns para os outros.
Eu tenho que fazer foro para o Dunga, porque o Dunga não apenas tem que cantar, ele não apenas tem que tocar, ele não tem apenas que fazer arranjos, mas ele tem que ser adestrado. Dia por dia há uma carreira a correr, há uma vitória a alcançar, não está alcançada. Então nós temos que fazer foro uns para os outros, temos que ser apoio, temos que ser suporte um para os outros. Você não pode olhar apenas o momento presente, porque o momento presente, gente, já é muito difícil. Você ser de Cristo agora, você não pecar, você não ceder ao pecado que está rondando você, você não ceder as mil sereias que estão te chamando para a malícia, para a depravação. Você não ceder à droga, não ceder à bebida, não ceder a uma sexualidade errada, você não ceder ao homossexualismo, você músico, você musicista, não ceder ao lesbianismo. Gente, é um martírio do dia a dia, e nós precisamos apoiar-nos uns aos outros, sermos suportes uns para os outros, fazermos foro uns para os outros, e sabermos que além disso, além de termos que aguentar a coisa agora, há uma vitória ainda a alcançar. Volta aquilo tudo que eu falei a respeito da Índia. Quando chegar a hora, como diz aí, de irmos aos tribunais, para termos que nos declarar de Cristo e não cedermos, quando formos obrigados a assumir um número que indica que nós aderimos ao anticristo, nem se espante, porque às vezes as pessoas me escrevem e me mandam coisas dizendo isso e aquilo, que estão usando chips e tudo mais, que até para o jubileu já vai haver uma leitura ótica. Mas não se espante, que tudo isso é apenas a tecnologia que eles vão aproveitar. O próprio inimigo está incentivando a tecnologia e acostumando todo mundo à tecnologia. E claro, é uma tecnologia boa, mas para chegar a um ponto, o anticristo quererá que todos venham a aderir a ele, se declarar por ele e não por Jesus Cristo, porque já estão dizendo que Jesus foi um dos Cristos. Até dizem eles que existem tantos nomes, tantas pessoas, né, que foram Cristos. Dizem eles que Cristo quer dizer apenas ungido, um especial, um escolhido, alguém carismático, que por um tempo determinado, para uma determinada situação, ele foi enviado e fez a sua parte. E dizem eles, Jesus foi um deles. Eles já dizem também, muito fracassado, terminou numa cruz. E o cristianismo não trouxe, dizem eles, grande contribuição para a humanidade. Pelo contrário, uma descontribuição, dizem eles. E vão dizer que daqui a pouco vai chegar o Cristo dos Cristos, o verdadeiro Cristo, como a Escritura nos diz, vai abafar, vai trazer aparente solução para todos os problemas, a partir do problema da fome. Ele vai saber distribuir alimentos, vai resolver o problema da saúde, portanto, das doenças, hospital para todo mundo, escola para todo mundo, emprego, salário para todos. Ele vai entrar abafando, mas ao mesmo tempo ele vai precisar da fidelidade de todos a ele e aos princípios dele, a partir da religião universal, na qual se misturam todas as religiões, porque até eles dizem e estão dizendo cada vez mais, vejam, inclusive essas grandes guerras que estão no mundo, são todas elas guerras de religião. São grupos étnicos, mas movidos pelas suas religiões, que estão se degladiando. Até mesmo disseram isso agora a respeito do Timor. Portanto, as religiões só criaram guerras e não trouxeram a paz.
É preciso fazer uma religião única e universal, na qual se toma as coisas boas de cada uma, se faz um grande supermercado à escolha de todo mundo, mas se tira tudo aquilo que não é bom, dizem eles, mas as escolhas são eles que farão. Mas uma coisa básica é essa: os princípios chaves do cristianismo não poderão existir, que até dizem eles que o cristianismo é que tem causado um grande sentimento de culpa nas pessoas, e uma mentalidade de pobreza, de miséria, de cruz, de sacrifício, dizem eles. Os princípios do cristianismo são de cruz, enquanto nós temos que ter qualidade de vida e vitória e sucesso. Então tudo isso tem que cair. Você está me entendendo? Ele vai precisar de uma fidelidade, o anticristo, de todos aqueles que quiserem participar do sistema. E porque ele precisa da fidelidade de todos eles terão que ser fichados. E hoje ser fichado é coisa simples, é só receber o número, e você então entrou para o rol daqueles que serão fiéis e farão parte dos bens que o anticristo, claro, não vai se apresentar como anticristo, vai oferecer a todos. Veja que o seu trabalho de ministério de música hoje não é apenas para o momento presente, não. Além de nós temos que fazer forro e apoio uns para os outros. Gente, há uma massa humana imensa de irmãos nossos que precisam receber um cristianismo mais de base. Eles precisam aderir a Jesus Cristo para valer. Eles precisam ser imunizados pela unção do Espírito Santo. Eles precisam ser batizados do Espírito Santo, e o mais depressa possível, o mais urgentemente possível, porque a única maneira deles serem imunizados é através do batismo do Espírito Santo. Eles precisam estar abertos aos carismas do Espírito, para o Espírito Santo rapidamente os formar e os educar e os adestrar para os tempos que virão. Porque essa massa humana, veja o Brasil, mas olha a Índia também. Essa massa humana não pode se perder, ela não pode ser sucata humana nas mãos do anticristo, não pode. Veja então por que é que Deus deu a você um ministério de música, e por que é que Deus dá a você a oportunidade de publicamente, com toda a liberdade, evangelizar. Veja porque Deus deu a nós esse meio maravilhoso que é a música, gente. E por que é que nós temos que usar bem a música? A música não pode ser passatempo, a música não pode ser oba-oba. As nossas celebrações e os nossos shows de evangelização, as nossas missas não podem ser apenas aeróbica. Dizendo isso, eu não estou dizendo nada que alguém faça somente aeróbica, mas infelizmente o inimigo quer esvaziar tudo. Vamos ser claros. Você poderia ver, por exemplo, através da televisão, mesmo indo lá, ouvindo notícias do que acontece lá com as missas do padre Marcelo Rossi, e apenas querer imitar por fora aquilo que acontece lá, fazer um ministério de música igual, cantar o vira em todas as missas, porque assim como se canta o vira do Ipiranga, preciso cantar também o vira, porque senão a missa não vale. Porque o gostoso e o fino agora, a moda agora é cantar o vira, e você fica só na exterioridade. O seu ministério de música não leva unção, o seu ministério de música não prepara a celebração, e o seu ministério de música não prepara os corações para aderirem fortemente a Jesus Cristo, Salvador e Senhor, que você precisa testemunhar agora, declarando-se por Ele e não se deixando vitimar pelo pecado, e preparado, adestrado, para que quando vierem os tempos difíceis, todos os seus irmãos serem cristãos fortes, aguerridos, que não vão negar Jesus Cristo de maneira nenhuma, que não vão ser sucata humana,
nas mãos do anticristo. O seu ministério tem poder, e o seu ministério existe para ter poder. Claro, se hoje Deus está dando a graça de, através de todos esses meios, de uma música festiva, de uma música celebrativa, atrair uma multidão, e essa é a graça de agora. Nós temos que aproveitar, nós temos que saber das coisas, gente. O povo, essa massa humana não vê um pouco na frente, mas nós, porque você que é do Ministério de Música, você está tendo na mão uma liderança que Deus lhe deu, mesmo se você não é um líder natural. Uma vez que você está no Ministério de Música, você está exercendo uma forte liderança. Essa liderança não pode ser jogada fora. Você precisa vir além. Você precisa fazer os cristãos fortes, cristãos adestrados, cristãos realmente que dão a vida por Cristo já agora, cristãos que vivem o martírio do dia a dia, como jovens que vivem um PHN por hoje não, se decidiram acabar com o pecado nas suas vidas e depois vivem a cada dia, por hoje não, por hoje eu não vou pecar. Você precisa ministrar a pessoas para fazer os cristãos fortes, que vão ser pais e mães de família, esposos realmente de Deus, realmente de Cristo, homens de Deus, mulheres de Deus, que não cedem facilmente ao adultério, à prostituição, que não cedem facilmente a todas as insinuações das novelas, que não vão na onda. Somos nós que estamos preparando esta geração de cristãos, somos nós. A nós músicos foi dada uma grande graça. Claro, não é tudo. O Ministério de Música precisa dos pregadores, e foi assunto de outros acampamentos aqui, onde na verdade o Ministério de Música ministra os pregadores e ministra o povo para receber a pregação. É necessário o Ministério de Cura, é necessário o Ministério de Libertação, é preciso. E a música prepara tudo isso. A música não é tudo, mas veja, a música entra em tudo. E o nosso povo é grandemente musical. Deus nos deu uma grande graça, então já agora temos que preparar um povo fortemente cristão, fortemente de Deus, um povo que aderiu a Jesus Cristo e não arreda pé. Eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. Eu não cedo ao pecado, eu não cedo às seduções. E segundo, um povo que vivendo esse testemunho diário, esse martírio do dia a dia, quando chegar a hora, como diz o Evangelho de hoje, quando vos conduzirem perante as sinagogas, aos chefes e às autoridades, quando acontecer isso, primeiro, que cada um de nós, e segundo, que essa multidão de irmãos nossos, que essa massa humana, gente, que essa multidão de católicos que povoa as nossas igrejas, que frequenta as missas, graças a Deus, que está em pastorais, que trabalha na igreja, que eles estejam preparados. Claro, nós não vamos prepará-los falando somente a respeito disso, porque eu falei hoje porque o Evangelho é hoje, o Evangelho de hoje é este. Eu não podia fugir do Evangelho. Claro, existem 1000 possibilidades, eu podia falar de 1000 assuntos. Se vocês quiserem ver depois, das primeiras vezes que eu faço isso, vim com um esqueminha, aqui pronto, só que não valeu de nada. Não valeu de nada o esqueminha que fiz. Eu tinha a obrigação de me preparar? Tinha. Em geral eu me preparo e não escrevo esquemas. Dessa vez eu me preparei e escrevi o esquema. Vou guardá-lo, não vou jogar fora. Mas não valeu. Na caminhada da pregação, eu já estava voltando para o esquema. Mas quando eu tropiquei na tonalidade, eu fui falar do forro, o Espírito Santo quis que eu tivesse dado aquela gafe, porque ele dizia: é nesse assunto que eu quero que você fique, não no seu esquema, deixa o esquema para lá. Então eu fiquei longe do esquema, pregando lá perto do teclado, para não ter a tentação de voltar.
ao esquema. Quando nós chegarmos, quando os nossos irmãos chegarem, perante as sinagogas, diante dos chefes e das autoridades, que a gente tenha a graça de todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, o Filho do Homem também há de se declarar por ele diante dos anjos de Deus. E que não aconteça conosco, mas aquele que me tiver renegado diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Você entendeu? Você quando ensaia, você quando toca e canta na missa, você quando toca e canta nos grupos de oração, você quando toca e canta nos encontros, nos vários tipos de encontros, quando você vai para shows de evangelização, quando você vai à praça pública, quando você grava músicas, quando você grava CDs, eu e você não podemos esquecer disso, gente. Primeiro, eu e você estamos nos preparando pelo martírio diário. Martírio diário quer dizer o testemunho diário. Eu sou de Cristo, eu sou dele, eu vivo para ele. Eu vivo, mas já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso e não pode ser outra coisa. Deixa eu repetir, é de São Paulo, na carta aos Gálatas. Posso mostrar para você inclusive a citação direitinho. Carta aos Gálatas, comecinho da carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 30, começa no final, 30 não, 20, Gálatas 2, 20, é até fácil de guardar, mas pega o finalzinho do 19, com Cristo eu sou um crucificado, vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Pois a minha vida presente na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gente, não pode ser menos. Não pode baratear de jeito nenhum. Primeiro, a qualidade de vida cristã que eu e você precisamos viver é esta. Eu vivo, mas já não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim, é Cristo que vive em mim, é Cristo que fala em mim, é Cristo que sente em mim, é Cristo que age em mim, é Cristo que reage em mim. A minha vida presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a qualidade de vida cristã que eu e você precisamos ter. Você não pode ceder a menos, não. Você não pode baratear esse preço, correndo risco, se você tentar baratear, a não estar preparado e negar o Senhor quando chegar a hora. E segundo, não é só para nós não, já é duro nós estarmos preparados, adestrados para nós. Nós temos a missão, e missão é missão, de adestrar um povo inteiro. Nós somos responsáveis por um povo. Nós somos responsáveis por uma massa humana que ou vai ser de Cristo, e precisa ser de Cristo, eu digo, será de Cristo, ou será sucata humana nas mãos do anticristo. Gente, a coisa é contundente, não tem por onde correr. Ou essa massa humana que Deus colocou nas nossas mãos como missão, somos responsáveis por essa massa humana, ou nós a fazemos de Cristo, inteiramente de Cristo, preparada para Cristo, ou nós vamos entregar de graça, fácil, de bandeja, para que esta massa humana seja sucata, porque Ele não vai dar de menos não. Deixa eu dizer uma outra coisa, essa tal casta na Índia, dos Brahmanes, que é 1% da Índia, do 1 bilhão de habitantes, essa casta, que tem também um partido político, são os Brahmanes, que são apenas 1%, portanto, numericamente, representa
Muito pouco. Esta casta é que oprime todos os outros. E o pior, conserva toda essa massa humana como sucata. Dizia tanto o padre Rufus, que é padre lá, ele tem uma paróquia lá, ele vive lá, como o padre Evaristo de Biasi, que foi lá agora no mês de maio. Então um que vai em visita e outro que vive lá, disseram que é a terra dos tremendos contrastes, porque há pessoas morrendo de fome, há pessoas morrendo doentes, ali no meio fio da rua, e passam e encostam as suas limusines, esses desta casta, limusines que vieram diretamente dos Estados Unidos, os palácios onde eles moram, enquanto que os pobres, que na verdade são miseráveis, vão para a beira do rio Ganges para morrer lá. E dizia tanto o padre Rufus como o padre Evaristo, que aquelas pessoas coitadinhas que são ossos humanos, todos cheios de feridas, morrendo vivos, quando alguém chega, faz aquele sinal desse jeito, de mãos postas, já levantam a mão esperando receber alguma coisa, simplesmente para comer. E se não recebe, não reclama nada, simplesmente põe as mãos de novo assim. Até eu diria, é uma massa humana preparadinha para o cristianismo. Deixa eu dizer, até na sua resignação, preparados, curtidos pelo sofrimento, pela dor, mas que se tornou sucata humana diante de uma minoria de 1%. Gente, na verdade, o que a globalização, o que o anticristo vai fazer, vai ser justamente isso. Nós já temos aí uma demonstração, uma amostra grátis. O que eles estão apresentando, eles não vão cumprir. Pelo contrário, o que vai acontecer, o que está acontecendo na Índia, uma minoria mesmo, que vai ter tudo, contra uma enorme massa humana que vai se tornar. Deus não quer que isso aconteça, e nós temos que evitar que isso aconteça, temos que fazer de tudo para que isso não aconteça. Mas, na verdade, o propósito deles é desalmado, é inconsequente. Esta massa humana será sucata humana nas mãos deles, igualzinho ao que já está acontecendo na Índia. E deixa eu dizer, isso depende de mim e de você. Isso depende do meu ministério e do seu ministério. Ministério de Música da Canção Nova, fique em pé, porque eu quero passar para vocês essa responsabilidade. Vocês não são responsáveis apenas por executar um bom ministério aqui na Canção Nova e isso ser apresentado diante de uma televisão via satélite. Não, nós, porque eu sou desse ministério, vocês são o meu ministério, eu sou o ministério de vocês. Nós somos responsáveis por uma massa de pelo menos 160 milhões de brasileiros, que nós não podemos entregar de bandeja para ser sucata humana nas mãos do sistema que já está por se instalar. As bases estão todas prontas, só falta um momentinho em que a casquinha vai sair, como acontece em certos festivais. Abre de repente o palco, ou então nem existe palco, há um papel ali, você pensa que é apenas uma coisa, de repente aquilo que se arrebenta, e já tem luzes e sons atrás, e o show começou. Mas que na verdade é um show, lá sim é um show, em que todo mundo esperava um show maravilhoso, mas é um show em cima de sucata humana. Nós temos que dar o show para Jesus Cristo, levando esse povo para Ele, para que não aconteça esse show da entrega de uma massa humana para o anticristo, o verdadeiro show, a verdadeira farsa, a verdadeira mentira. Cheguem vocês que estão em pé, cheguem aqui pertinho de mim, vem cá. Pode tirar para mim, faz favor, só para podermos ficar todos juntos. Me ladeiem de todos os lados. Aqui, eu não estou sozinho, estamos nós aqui. Não somos nada mais do que você. Não somos nada mais do que você.
mas movidos pela nossa responsabilidade. Espera um pouco, depois nós ficamos aqui mais 3 minutos para vocês tirarem todas as fotos. Eu não quero que você perca agora, porque agora é questão de vida ou de morte. Você pode não ter essa foto, mas você não bate, minha filha. Não bate, ninguém bate. Você pode ficar sem essa foto, mas você não pode ficar sem essa declaração. Você não pode ficar sem esse conceito. Você não pode ficar sem essa decisão. Estou dizendo que o seu ministério, tanto quanto o nosso, porque nós não podemos percorrer todo o Brasil. Pela televisão a gente vai via satélite, mas lá, no tu a tu, no corpo a corpo, quando além de a gente falar a eles, próximo, porque o evangelho é assim. Foi por isso que Jesus se fez carne, foi por isso que Jesus armou a sua tenda entre os homens. Foi por isso que Jesus assumiu a nossa humanidade e viveu a nossa vida para falar tu a tu conosco. Então nós não somos capazes de chegar lá na sua cidade para fazer uma evangelização tu a tu, corpo a corpo. Não temos como, mas o Senhor já providenciou você. O Senhor já providenciou o seu ministério, porque além de você fazer uma evangelização muito corpo a corpo, olhando nos olhos, que na televisão nós não conseguimos fazer mesmo olhando para as câmeras, você vai ter que muitas vezes parar, e cansado como você está, talvez com vontade de celebrar o show que você fez, o sucesso que você teve, ou a beleza do encontro que foi realizado. Você tem que sentar com alguém e ficar 2 horas, 3 horas conversando, escutando, rezando. Você pediu 1000 vezes que não se confessasse com você que você não é padre, mas a pessoa contou a vida todinha, pôs para fora o tumor com todo o pus e sangue pisado para fora. Você teve que fazer isso, e é preciso os nossos irmãos. Essa massa humana está igualzinha à massa humana da Índia, gente, morrendo de fome, de miséria, de doença, expurgando ali à beira das ruas, das avenidas, e também à beira do rio Ganges. Por causa disso, porque só você pode fazer isso, corpo a corpo, olhos nos olhos. Eu preciso dizer a você hoje, o seu ministério de música, pequeno ou grande, tenha gravado ou não tenha gravado CDs, faça ou não faça grandes shows e apresentações, o seu ministério de música foi escolhido pelo Senhor para entregar para Jesus uma massa humana muito maior do que você imagina, muito maior do que você imagina. Porque veja a sua cidade, ela é grande. Veja os jovens da sua cidade, eles são muitos. Vejam as famílias da sua cidade, são muitas. Eles não podem ser sucata humana nas mãos do sistema, do príncipe desse mundo. Não pode. Isso depende de você, isso depende do seu ministério, depende da sua fidelidade agora, depende da sua espiritualidade agora, depende de tudo aquilo que vocês ouviram em cada uma das palestras dessa manhã. Por que é que Deus me desviou dos meus esquemas? Porque Ele queria amarrar tudo agora nessa palestra. Nada foi à toa, nada. Ele está amarrando tudo agora. Hoje nem é mais ou santos ou nada, hoje é santos ou santos. Hoje não é mais sou eu que vivo, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, sim ou não? Não, é somente isso. Eu só posso viver, você só pode viver isso. Eu vivo, mas já não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Por quê? Por você sim, mas por uma humanidade inteira, por um povo inteiro, por uma massa inteira. Por isso, por amor de Deus e por amor desse povo, não minimize o seu ministério. O seu ministério é de salvação. E você hoje entende todo o peso desta palavra. Ou você leva essa massa humana, a parte que cabe ao seu ministério. Interessante, porque o Senhor já tem para cada ministério
O Senhor já tem para cada cantor, para cada músico. O Senhor já tem marcado numa agenda dele quais pessoas deverão ser atingidas por você e pelo seu ministério para serem salvos. Porque a graça de Deus, gente, é muito concreta. Deus, quando lança a rede na hora certa para pegar aqueles peixes. Recorde-se da pesca milagrosa. A noite inteira eles trabalharam e não pescaram nada, mas Jesus sabia da passagem de um cardume naquela hora. A redada que Jesus mandou Pedro dar era a redada certeira. Eram aqueles peixes, todos eles, e Jesus podia nomeá-los até pelas suas espécies, pelas suas famílias, pelos seus tamanhos, pelas suas idades, os peixes que deviam ser pegos e trazidos para aquelas barcas. O Senhor tem até as pessoas denominadas nome por nome, que estão escritos no céu, que você tem a responsabilidade de trazê-los para Jesus. O seu ministério, por ser ministério, tem uma responsabilidade. Está escrito lá debaixo do ministério tal, uma listagem muito grande de pessoas determinadas, de lugares determinados, com idades determinadas, com vidas muito concretas, que será o seu ministério que deverá pescar e colocar na barca e levar para Jesus. Porque ou fazemos isso, ou os entregamos de bandeja para o sistema do príncipe deste mundo. Há uma carreira correr, uma vitória alcançar, cada hora em meu viver faz-me fiel. Afirma que eu serei fiel. Há uma carreira correr, uma vitória alcançar, cada hora em meu viver. Pode bater todas as fotos que quiserem, depois eu vou rezar para você. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Há uma carreira a correr, há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver serei fiel. Levanta o tom para nós aí, dá um tomzinho melhor. Faz. Fiel, precioso Jesus. Nós nos abraçamos aqui, vocês se abraçam aí, vamos cantando, faz-me fiel. Sim, porque é o abraço dos irmãos. Nós estamos, pode se abraçar, abraça o seu irmão. Não é assim, não, é abraçar, assim. É assim, é abraçar um ao outro. Isso, e vai cantando. Abraço do Patrício. Mesmo que seja só o canto no teclado. Isso, é isso mesmo. É o abraço dos irmãos que sentiram a própria corresponsabilidade. Jesus conta com você. Jesus conta com o seu ministério. Jesus conta com a sua música. Jesus conta com o seu instrumento. Jesus conta com você. Jesus conta com você. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Uma carreira a correr, uma vitória a alcançar, cada hora em meu
viver, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A uma carreira correr, uma vitória alcançar. Cada hora em meu viver, serei fiel. Mais uma vez, serei fiel. Fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. A uma carreira correr, Uma vitória alcançar, cada hora em meu viver. serei. Mais uma vez, serei fiel. cançãonovaplay.com. Assine já!